Bom dia, alunos. Vamos retomar, então, nosso estudo dos tópicos especiais em ciências humanas com o nosso objeto do conhecimento clássicos da sociologia. Então, nessa nossa quarta aula, a gente prossegue com o estudo de um dos nossos três clássicos. A gente viu alguns trechos do Weber. E o teórico que a gente vai ver na aula de hoje, eu vou seguir a mesma metodologia que a gente viu com o Max Weber. Então, eu trouxe alguns trechos das obras originais para a gente ler junto e eu comentar com vocês os pontos principais e vocês verem que não é nenhum bicho de sete cabeças ler os autores no original, né? Então, vamos lá. Hoje a gente vai seguir com a corrente do materialismo histórico e dialético. E eu sei que vocês devem estar cansados desse slide, porque quase todas as aulas eu trago esse slide, que é para vocês entenderem a importância que é vocês identificarem, né, quem faz parte do funcionalismo, quais as principais características dessa corrente, quem faz parte do materialismo histórico dialético, quais são as principais características dessa corrente. E, por fim, a mesma coisa vale para a sociologia compreensiva. Na aula de hoje, né, como eu apontei aqui, a gente vai falar a respeito desta corrente, né, do autor que é expoente dessa corrente. Então, quais são as principais ideias, os principais conceitos dessa corrente materialista, histórica e dialética, né? Então, o próprio nome já deixa pistas, né? Então, aqui, iniciando, materialismo. Então, a primeira característica é, portanto, a ênfase na materialidade. Histórico. Histórico por quê? Porque ele sabe que a historicidade, né, o período histórico que a gente está considerando, vai trazer idiosincrasias, vai ter características diferentes. E dialético, porque sempre vai haver aqui um conflito, né? A questão da tese, antítese, síntese. E isso sempre marcado pelos interesses conflitantes das classes sociais naquele período, né? E isso também a gente tem que estar sempre atento para as relações de produção. Por quê? Porque é justamente a forma como a produção da materialidade aqui se estabelece que, inclusive, a gente vai ter as características do nível econômico, pautado, né, chamado de infraestrutura, e o restante da sociedade, o nível ideológico, jurídico, político, a chamada superestrutura. Então, esses são as principais ideias, os principais pontos, né, da nossa corrente chamada de materialismo histórico e dialético. A gente vai, na aula de hoje, se ater a três obras, né? Então, eu trouxe trechos da obra chamada Contribuição à Crítica da Economia Política, a obra A Ideologia Alemã e, por fim, alguns trechos do Capital. São poucos trechos, né? Então, é só para marcar mesmo os pontos mais importantes. Não dá, obviamente, para eu ler três obras, né, dessa magnitude com vocês na íntegra. Então, vamos lá. Começando aqui com a contribuição da crítica da economia política. Então, a gente vai ver nos próximos trechos, né, a importância da teoria, a forma como ele entende a teorização social. Então, vamos lá, começando. Quando consideramos
um determinado país sob o ponto de vista da economia política, começamos pelo estudo de sua população, a divisão destas em classe, sua distribuição nas cidades, nos campos, no litoral, em diferentes setores da produção, a exportação e a importação, a produção e o consumo anuais, o preço das mercadorias, etc. Parece ser um bom método, o de iniciarmos pelo real e o concreto, que constituem a condição prévia efetiva, pois em economia política, por exemplo, a população é a base e o sujeito do ato social da produção. Entretanto, observando-se com mais cuidado, percebe-se que isto seria um erro. A população é uma abstração se desprezam, por exemplo, as classes de que se compõe. Essas classes são, por sua vez, uma palavra vazia, se ignoram os elementos sobre os quais elas repousam, como, por exemplo, o trabalho assalariado, o capital, etc. Então, continuando, o método que consiste em se transportar do abstrato ao concreto é para o pensamento a maneira de se apropriar do concreto, de reproduzi-lo sob a forma de um concreto pensado, mas não se coloca aí de modo algum o processo da gênese do concreto propriamente dito. Vocês entenderam alguma coisa que ele está falando aqui? Ele não está dizendo nada mais, nada menos do que a questão de se pautar pelo material. De novo, a ênfase na materialidade. O que ele quer dizer, então? Vamos pegar aqui esse trecho que começa com a população. A população é uma abstração se desprezam, por exemplo, as classes a que se compõe. O que ele quer dizer? Não há como a gente considerar uma população em termos genéricos, que temos um grupinho de pessoas. Todas essas pessoas são iguais? Não. O que ele acha importante é a gente diferenciar a qual classe pertencem os indivíduos. São eles aqueles que exercem o trabalho assalariado ou são eles aqueles que detêm o capital, que é justamente as características que diferenciam as duas classes sociais. Ele diz que quando a gente entende isso aqui como um todo, de forma vazia, de forma abstrata demais, a gente pensa que está levando em consideração a concretude das coisas, sendo que, na verdade, seria um erro, porque a gente não está se pautando por aquilo que interessa. E aí, agora falando a respeito da estrutura, ainda nessa obra, Contribuição à Crítica da Economia Política. O resultado geral ao qual cheguei e que, uma vez adquirido, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado brevemente assim. Na produção social de sua existência, os homens entram em determinadas relações necessárias independentemente de suas vontades, relações de produção que correspondem a um grau de desenvolvimento determinado de suas forças produtivas materiais. O conjunto dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas de consciência sociais determinadas. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, é inversamente seu ser social que determina a sua consciência. Então, nesse trecho, a gente consegue perceber aqui a diferenciação que ele traz em termos de estrutura econômica e superestrutura, que não é nada mais do que a gente já tratou exaustivamente, e o que ele está chamando aqui de o seu ser social. É justamente onde é que aquele indivíduo está posicionado, né? Então, aqui, o modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e intelectual em geral. Então, de novo, a ênfase na economia, a ênfase na materialidade. Tudo bem? Tá vendo como é quase que explícito
que ele está querendo dizer, pelo menos nesses trechos que eu selecionei para vocês, o pensamento dele é quase que linear, muito claro, muito direto. Retomando. Deixa eu voltar para o azul aqui. Uma formação social nunca desaparece antes que sejam desenvolvidas todas as forças produtivas que ela possa conter. E nunca relações de produção novas e superiores tomam seu lugar antes que as condições de existências materiais destas relações surjam no seio da velha sociedade. É por isso que a humanidade só se coloca problemas que possa resolver. O problema só surge onde as condições materiais para resolvê-lo já existem, ou estão pelo menos em vias de existir. As relações de produção burguesas são a última formação contraditória do processo de produção social. Contraditória não no sentido de uma contradição individual, mas de uma contradição que nasce das contradições da existência social dos indivíduos. Nesse trecho, ele está fazendo referência a qual ideia que a gente viu em outras aulas? A ideia de luta de classes, que é a ideia do conflito, que é a ideia justamente de que há a perspectiva de que do conflito de posições, do conflito de perspectivas, haverá o surgimento de uma outra coisa. Qual coisa? Justamente a tal da síntese. Mas, vamos voltar aqui. Lá no início, uma formação social nunca desaparece antes que sejam desenvolvidas todas as forças produtivas que ela possa conter. O que ele está querendo dizer? Que essa contradição aqui entre a tese e a antítese, entre a negação e a afirmação daquilo que se encontra como hegemônico, só vai se transformar nessa terceira coisa quando estiverem exauridas todas as formas de desenvolvimento das forças produtivas presentes naquele modelo hegemônico. O que ele quer dizer com isso? Que o conflito só vai se solucionar, só vai se transformar nessa terceira coisa quando de fato estiverem exauridas as contradições, quando essas contradições chegarem num limite, mas um limite que possa ser superado, que é o que ele quer dizer aqui. É por isso que a humanidade só se coloca problemas que ela possa resolver. Ou seja, essa antítese aqui também tem que estar madura o suficiente para encarar a situação atual, né? A situação que se coloca como padrão, como modelo, para que seja possível pensar a superação desse problema. Não faz sentido eu tentar resolver um problema se eu não tenho as condições de solução desse mesmo problema. E aí a gente passa agora então por alguns trechos que vão tratar a respeito da relação entre a infraestrutura e a superestrutura, que a gente acabou de ver aqui, né? Então, lembrando que infraestrutura, o nível econômico, né? As relações de produção, e a superestrutura, o nível ideológico, o nível político e jurídico, cultural também, poderíamos colocar aqui. Tudo que vai ser moldado pela forma de organização econômica, pela forma de organização da vida material, pela forma de organização das relações de produção, portanto. Aspas. Podemos distinguir o homem dos animais pela consciência, pela religião ou pelo que se quiser. Porém, o próprio homem se diferencia dos animais a partir do momento que começa a produzir seus meios de vida. Passo este condicionado pela sua organização corporal. Ao produzir seus meios de vida, o homem produz indiretamente sua própria vida material.
O modo pelo qual os homens produzem seus meios de vida depende, acima de tudo, da própria natureza dos meios de vida já existentes e que tratam de reproduzir. Esse modo de produção não deve ser considerado somente como a reprodução da existência física dos indivíduos. Já é um modo determinado da atividade destes indivíduos, um modo determinado de manifestar a sua vida, um determinado modo de vida deles. Então aqui ele está querendo dizer que ele está, com muitas palavras, chamando a atenção para o modo de produção, retomando aquela ideia de que é esse modelo, a forma do modo de produção que vai, inclusive, construir o seu indivíduo, vai moldar o modo de vida, que é isso que ele está falando aqui nesse finalzinho, né? Então, a forma como a gente produz, a forma como a produção da vida material está organizada socialmente, vai moldar todo o restante. Totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, que baixa do céu à terra, aqui subimos da terra para o céu. Isto é, não se parte do que os homens dizem, se apresentam ou imaginam, nem tampouco do homem predicado, pensado, representado ou imaginado, para chegar ao homem de carne e osso. Parte-se do homem que realmente age e, partindo do seu processo de vida real, se expõe também o desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida. Também as formações nebulosas que se condensam no cérebro dos homens são sublimações necessárias de seu processo material de vida, processo empiricamente registrável e sujeito às condições materiais. Não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. Iniciando aqui na primeira frase, então totalmente ao contrário do que ocorre na filosofia alemã, aqui ele estava se contrapondo à filosofia hegeliana, né? Uma filosofia que, segundo ele, partiria de uma abstração, né? Aquilo que está em cima para indo abaixo. O que ele estava querendo dizer aqui não, que na teoria que ele propõe, sobe-se da terra para o céu, ou seja, das condições palpáveis aqui de vida, você reflete a respeito de estruturas maiores, estruturas superiores, estruturas que estariam acima, mas o ponto de partida não. O ponto de partida é a terra, a materialidade, a forma empiricamente registrável, né? Então aqui, o processo de construção material da vida. Então, novamente, para vocês perceberem o tanto que ele bate muito nessa tecla, que não é partindo de uma abstração anterior, não. Então, a gente tem que observar materialmente como que a vida dessa sociedade se constrói, se pauta. E daí, então, a gente inicia nossas análises. As ideias da classe dominante são as ideias dominantes em cada época. Em outros termos, a classe que exerce o poder material dominante na sociedade é, ao mesmo tempo, seu poder espiritual dominante. As ideias dominantes não são outra coisa que a expressão ideal das relações materiais dominantes. As mesmas relações materiais dominantes concebidas como ideais. Portanto, as relações que fazem de uma determinada classe a classe dominante são também aquelas que conferem papel dominante às suas ideias. Os indivíduos que formam a classe dominante têm também, entre outras coisas, a consciência disso e pensam sintonizados a isso. Com efeito, cada nova classe que passa a ocupar o posto da que dominou antes dela, se vê obrigada, para poder levar adiante as finalidades que persegue, a apresentar seu próprio interesse comum de todos os membros da sociedade, ou seja, expressando isso em termos de ideias, a imprimir as suas ideias à forma do geral,
a apresentar suas ideias como as únicas racionais e dotadas de vigência absoluta. O que ele está querendo dizer com isso? Então, aqui, as ideias da classe dominante são as ideias dominantes em cada época. Vamos lembrar sempre materialismo histórico. Então, aqui a gente tem que saber qual época a gente está considerando, né? Então, a depender de qual momento histórico a gente está considerando, a gente vai ter uma classe dominante diferente. Porém, as ideias desta classe serão sempre apresentadas como as únicas racionais, aquelas que têm uma legitimidade, uma vigência absoluta, quase como se elas não pudessem ser contrapostas, como se elas fossem, portanto, de interesse comum. Elas são vendidas, aqui vendidas entre aspas, né? Elas são transmitidas como se de interesse comum fossem, ainda que elas representem apenas os interesses propriamente, como que propriamente foi a palavra equivocada, elas apresentem os interesses exclusivos dessa classe dominante, né, que exerce o poder material. E aí vem uma coisa super importante que ele coloca aqui, que é os indivíduos que formam a classe dominante têm também a consciência disso, ou seja, o fato de que eles são a classe dominante, o fato de que as suas ideias são por isso dominantes e o fato de que essa transmissão como se de interesse comum fosse, isso é um movimento consciente, segundo o nosso autor. Não é como se fosse um processo natural, um processo ingênuo. Não é isso. Tanto que ele coloca aqui o alerta, né? De que cada nova classe que passa a ocupar esse posto da que dominou antes dela se vê obrigada a fazer o quê? A mesma coisa, a transmitir as suas ideias como se fossem generalizadas. E por que ele dá ênfase aqui para essa ideia de que a cada nova classe? Porque a gente está partindo do pressuposto da dialética. Então, ele sabe também que esses interesses se transformam. Então, não é a mesma classe para sempre. Se assim fosse, ele não precisava, né, considerar os diferentes momentos históricos. Então, a gente tem que entender qual classe superou a outra, como se deu esse processo de transição, como se deu esse processo de transição. E aqui, como que vai ser? A única coisa que eu chamo a atenção de vocês é que para que esse processo de transição se dê, para que essa nova classe tome o lugar da classe anterior, é necessário que as contradições estejam, né, no seu ápice, né? Coisa que eu mostrei para vocês, que eu chamei a atenção de vocês no slide anterior. Gente, eu não sei o que eu fiz aqui, só um minutinho. Toda aula eu tô me confundindo, né? Antes eu sabia. Parece que quanto mais eu apresento, menos eu consigo. Só um minutinho, gente. Ai, pronto, apareceu aqui novamente. Pronto, perdão. Vamos continuar, sem maiores prejuízos. Então, retomando essa ideia aqui de que há uma transformação das classes dominantes, ele chama a atenção aqui. Quando a burguesia francesa derrubou o poder da aristocracia, tornou com isso possível que muitos proletários se elevassem acima do proletariado, mas apenas aqueles que chegaram a converter-se em burgueses. Por isso, cada nova classe, aqui tá errado, viu, gente? Perdão. Cada nova classe instaura sua dominação sempre sobre uma base mais extensa que a anterior, o que faz com que mais tarde se aprofunde e agrave ainda mais a contradição.
da classe não possuidora contra aquela que agora possui riqueza. E ambos os fatores fazem com que a luta que há de travar-se contra esta nova classe dominante tenda, por sua vez, uma negação mais resoluta, mais radical dos estados sociais anteriores, que aqui podiam expressar todas as classes que anteriormente haviam aspirado ao poder. Então, esse slide só vem reforçar essa ideia de que as contradições têm que estar no seu ápice. E aí, eu trouxe alguns trechos quando ele trata a respeito de como que se deu essa gênese do capital industrial. Então, aqui, o descobrimento de jazidas de ouro e prata na América, a cruzada do extermínio, a escravização e sepultamento da população aborígene nas minas, o início da conquista e saque das Índias Ocidentais, a conversão do continente africano em local de caça de escravos negros. Todos estes fatos assinalam o advento da era de produção capitalista. Estes processos idílicos representam outros tantos fatores fundamentais no movimento de acumulação primitiva. Em suas pegadas, vem a guerra comercial das nações europeias, guerra que teve o planeta inteiro por cenário. Eu tratei com vocês desse conceito de acumulação primitiva, não sei se vocês se lembram, né? Da forma como que se deu a expropriação de tantos fatores a fim de que se acumulassem capitais. Mas eram todos que estavam acumulando capital? Não, tanto que o descobrimento de jazidas de ouro e prata na América, quem foi que descobriu, né? Não foram os americanos sabiam das jazidas. Né? Então, alguém que ali chegou, né, num processo colonial, descobriu aqui essas jazidas. Quem foi que escravizou? Né? Quem foi que sepultou a população aborígene? Né? Então, aqui a gente está falando de um processo de acumulação primitiva deste chamado Velho Continente, certo? As diversas etapas da acumulação primitiva têm como núcleos centrais, em ordem cronológica mais ou menos precisa, Espanha, Portugal, Holanda, França e Inglaterra. É na Inglaterra, em fins do século XVII, que estas etapas se sintetizam sistematicamente no sistema colonial, no sistema da dívida pública, no moderno sistema tributário e como sistema protecionista. Esses métodos se baseiam parcialmente, como também ocorre com o sistema colonial, na mais avassaladora das forças. Vou chamar a atenção aqui para vocês nesta palavra, mas vamos continuar. Todos eles se valem do poder do Estado, da força concentrada e organizada da sociedade para acelerar a passos de gigante o processo de transformação do regime de produção feudal para o regime capitalista, encurtando ao mesmo tempo o intervalo entre estes. Vocês estão percebendo que até o presente momento ele não está fazendo nada mais, nada menos do que observar um processo histórico e tecer comentários acerca dele. Então, o que ele estava querendo dizer aqui? Que o colonialismo que se deu inicialmente ali no fim do... Inicialmente não, mas o sistema colonial tal como foi organizado durante o século XVIII, mas que teve início aqui no final do século XVII, foi uma metodologia estatal, uma política de Estado, né, a fim de que desse conta, por meio do sistema colonial, de ter aqui uma dívida pública controlada, né, a tal da balança sempre favorável, a balança comercial sempre favorável. Iniciou-se então um sistema de tributos que até então não existia, porque o sistema de tributos aqui na produção feudal é muito diferente da forma como se dá a tributação no regime capitalista. Mas sempre nesse momento aqui a gente tem que lembrar das fortes políticas protecionistas, né? Protecionistas com quem? Contra quem, talvez, né? Contra aqueles
que estavam, inclusive, dando condições dessa chamada acumulação primitiva acontecer, não é? Então, o sistema protecionista foi um meio artificial para engendrar fabricantes, expropriar trabalhadores independentes, capitalizar os meios de produção e de vida da nação e abreviar a transição do antigo para o moderno regime de produção. Os estados europeus disputavam entre si a patente deste invento. Qual invento, gente? O invento desse estado protecionista. E uma vez postos a serviço de acumuladores de mais-valia, esmagaram seu próprio povo e povos estranhos para atingir aquele objetivo, através da carga indireta das taxas protetoras, do fardo direto dos prêmios de exportação, etc. Nos países secundários, submetidos por outros, que devia ter uma vírgula, toda a indústria foi violentamente eliminada. Isso fez, por exemplo, a Inglaterra com as manufaturas de lã irlandesa. Isso se deu também no Brasil, que só pôde ter seu próprio desenvolvimento industrial quando o quê? Quando a família real veio para cá, porque aí houve uma confusão entre metrópole e colônia, porque até o momento da vinda da família real para o Brasil, não haveria, estava proibido, né, qualquer tipo de indústria no território brasileiro. Então aí a gente consegue ver esse sistema aqui, né, essa política do Estado, esse método de levar à frente uma concentração dessa força, uma força que estava concentrada aonde, né? Na metrópole. As colônias ficavam à margem. O desenvolvimento colonial passava ao largo do desenvolvimento da metrópole, porque a metrópole estava nesse momento fazendo o quê? Acumulando capital. Enquanto implantava na Inglaterra a escravidão infantil, então vamos lembrar sempre que quando se deu o início ali das indústrias na Revolução Industrial, o trabalho infantil e o trabalho feminino, eles eram mais utilizados, eles eram muito utilizados, porque eles pagavam menos, né? Um salário era menor, né? Então, continuando. Enquanto implantava na Inglaterra a escravidão infantil, a indústria algodoeira servia de estímulo para a conversão do regime relativamente patriarcal de escravidão nos Estados Unidos para um sistema comercial de exploração. Em geral, a escravidão disfarçada dos trabalhadores assalariados da Europa exigia a escravidão sans phrase no Novo Mundo. Então, o que ele queria dizer com esse trechinho aqui? O que ele queria dizer é que estava havendo uma exploração tanto dos trabalhadores assalariados ali na Europa, do mesmo jeito que ele não ignora o fato de que havia uma escravidão sans phrase aqui, era como se fosse sem texto, sem subtexto. Ela era explícita no Novo Mundo. Ninguém estava tentando disfarçar a escravidão que acontecia no Novo Mundo, né? Nesses locais, nas colônias, seja a colônia inglesa ou outros lugares da América. Então, era uma questão apenas de você disfarçar uma forma de exploração dos trabalhadores em um determinado local, ao passo que no Novo Mundo não havia sequer a possibilidade, sequer o desejo, sequer um intuito de tentar atribuir um subtexto a isso, não tinha necessidade disso, né? Então aí vem um latim aqui nesse trecho. Então, tanto eram os problemas, né? Tanto era a dificuldade para dar rédea solta às leis naturais e eternas. Então, vocês têm que ver aqui também que está entre aspas, esse leis naturais e eternas. Vamos entender por quê, né? Então, tanto era a dificuldade para dar rédea solta às leis naturais e eternas do sistema de produção capitalista, para consumar o processo de separação entre trabalhadores e as condições de trabalho,
para transformar um dos polos, os meios sociais de produção e vida em capital, e no polo oposto, a massa do povo em trabalhadores assalariados, em pobres trabalhadores e livres, este produto artificial da história moderna. O que ele estava querendo dizer? Que era exigido toda uma sistemática, metodologia. O Estado estava, como que eu vou dizer, estrategicamente, né, colocando seus esforços a fim de que justificasse essa chamada lei natural e eterna do sistema de produção capitalista. Nesse momento, a gente também tem que lembrar aqui que o positivismo, e no caso aqui o positivismo jurídico, estava também em voga, né? A ideia de que havia as leis naturais. Só que era todo um esforço, né? Vocês conseguem entender a contradição disso? Então, em tese, você não precisaria de todo um esforço estatal tão grande assim, se essas leis fossem tão naturais assim. Mas, ao fim e ao cabo, né? O que a gente consegue perceber foi que, historicamente, esse processo aqui se consolidou, né? Houve, sim, segundo ele, a separação entre trabalhadores que estão em um lado, né, vivendo do capital, e no polo oposto essa massa do povo aqui, que em tese são livres, mas, segundo ele aqui, essa liberdade, na verdade, é um produto artificial da história moderna. Pode esse trabalhador parar de trabalhar nesse mundo do capital? Dificilmente ele sobreviveria com essas condições. Então, essa liberdade, entre aspas aqui, né? Eu coloco as aspas aqui, estaria bastante vinculada a essa ideia de leis naturais e eternas do sistema de produção capitalista na perspectiva do nosso autor. Então, com essa última contradição, eu finalizo, né, a aula de hoje. A aula ficou até um pouquinho maior e chamo a atenção novamente de vocês para a utilização do fórum e fiquem atentos às postagens do AVA. Obrigada!